Olá, olá, olá a todos que estão aqui nos ouvindo em mais um episódio do nosso podcast. O tema deste nosso episódio é filosofia e ciência política. Espero que esse nosso áudio encontre todos vocês muito bem, e que vocês possam, a partir de agora, começar o nosso podcast, começar a nossa reflexão sobre o tema da política. Falo predominantemente para os meus alunos de ciência política que estão aí em vias de estudar os temas e fazer avaliações sobre isso, então que isso sirva como revisão, mas falo também para todos aqueles que estão nos acompanhando, independente de ser meu aluno ou não, sejam todos muito bem-vindos, ok? Acho que é importante, antes de começarmos a falarmos propriamente dos temas da ciência política, dos autores, dos conceitos que envolvem toda a nossa discussão, é importante falarmos de como surgiu esse negócio que nós chamamos de política. Isso faz parte de conteúdos próprios de aulas que eu venho ministrando aí nas universidades que trabalham e faz parte também de uma compreensão a nível comum ali, a nível de conhecimento comum sobre o tema da política. Vocês sabem de onde surgiu a política? Quando surge? De onde surge? Quem cria esse negócio? Pois é, quando a gente fala da palavra política, isso nos remete a um período histórico e a uma cultura específica. Vem lá de polis, das formas de organizações sociais praticada por aqueles gregos da Grécia Antiga. A ideia de polis, portanto, implica numa cidade autônoma, numa sociedade organizada de maneira como a gente vai conhecer nas famosas cidades. Esparta, Atenas, Corinto são as principais, aí, as mais conhecidas cidades-estados autônomos. Elas surgem dentro de um período específico da história da Grécia e é lá, no coração da polis, no coração das principais polis gregas, que nós vamos ver exatamente a prática dessa coisa que a gente vai chamar de política. O político nada mais é que o cidadão da polis, o sujeito que habita a polis e que, portanto, vivencia, participa, delibera, vota, sugere, tem voz, tem vez, levanta a mão, opina e assim por diante dentro da polis. Então, por isso que nós vamos sempre nos remeter aos gregos e também aos romanos, e vamos dar a eles, a essa paternidade da política como um instrumento de organização social baseado na participação popular desses cidadãos que habitavam essas polis. Professor, mas quer dizer então que antes dos gregos e dos romanos não havia política? Sim, havia, obviamente, mas não como aquilo que se faz na Grécia e em Roma. Por isso que nós vamos falar que os gregos e os romanos fundam a política. A política entendida nesse sentido específico. A gente pode falar de política em vários sentidos. Inclusive, a gente pode mencionar todos os preconceitos que nós temos em relação à política atualmente. Quando se fala em política, se fala num nível de senso comum, em roubalheira, em bandidagem, em ladroagem, em todo mundo, em petralha, em petistas, em bolsonaristas, em bolsominions e coisas do tipo. Nós vamos envolver todos os adjetivos pejorativos, preconceituosos, e vamos sempre colocar a política num nível de senso comum, relegá-la a um segundo plano. Mas não era assim para esses gregos e para esses romanos que inventaram esse sentido de política, do habitante da polis participar da polis. Tanto é que a reflexão do Mário Sérgio Cortella nos alerta para isso, de que é preciso entendermos de política, discutirmos políticas, para não sermos idiotas. O professor está me xingando de idiota? Não, estou xingando aqueles que, tendo a capacidade de deliberar, de discutir, de participar da vida política, da vida na polis, abdicam de fazê-lo. O termo que correspondia a esses cidadãos que não participavam eram os termos os idiotas, aqueles que não queriam participar da vida política, da vida que borbulhava na Grécia Antiga. Por isso que o Mário Sérgio Cortella nos remete a essa etimologia da palavra e por isso que ele nos alerta sobre isso. É preciso sim discutir, é preciso sim entender, é preciso entender
concepções, conceitos que nos orientam, que nos iluminam nas nossas discussões políticas. Mas para além do senso comum, como eu estou falando, há um sentido específico de política que os gregos criam. Eles não criam à toa, eles criam por conta de uma briga interna, de uma disputa por poder. Você vai perceber que os cidadãos tinham que cumprir única e exclusivamente critérios para poder serem considerados cidadãos. Então, homens, apenas os homens maiores de idade, nascidos na Grécia, filhos de gregos, somente esses que tinham propriedade, né, que tinham posses, tinham uma propriedade privada, somente esses poderiam participar da vida na polis. Ora, isso excluía uma série de pessoas da população grega. Quais pessoas? Mulheres não participavam, crianças ou adolescentes menores de idade que não tinham adquirido ainda essa maioridade, estrangeiros ou pessoas que se estabeleceram nas cidades e estados gregas, mas que não eram filhos de gregos, que eram filhos de escravos libertos, de imigrantes e assim por diante. Havia um grande percentual da população lá na Grécia Antiga que não participava disso. Não porque não queriam sim, queriam participar do poder, das deliberações, mas porque não podiam, porque não tinham título de cidadão, ok? Então nós vamos perceber que ao longo da história da Grécia, as disputas por terras, né, a redimensionalização das propriedades de terra, a urbanização, a divisão no território das cidades em formatos de demos na Grécia Antiga, ou em formatos de tribos no período da história da Roma, essa redivisão no território em demos, em tribos, vão fazer com que haja uma disputa por poder e a possibilidade de que alguns ganhem esses títulos de cidadania porque eles queriam participar da vida pública, das decisões e deliberações. Então todas essas disputas levam os gregos e os romanos a se organizarem socialmente, a se organizarem politicamente, para dar a condição de que todos possam participar. Perfeito? Ora, feita essa introdução muito específica e muito breve, isso nos habilita então a pensarmos qual é, de fato, a finalidade da política. Para que nos reunir, para que nos organizar dentro de uma estrutura específica? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar e até para poder explicar para os nossos alunos e aqueles que estão participando dessas discussões em torno da política e da ciência política e da filosofia política, que a política, para além de todo o preconceito, para além de toda a ideia de pejorativa do sentido de política, a política serve para uma única coisa: para que nós tenhamos uma vida em sociedade que seja minimamente justa. Não à toa que na antiguidade a justiça é o conceito que mais vai ser debatido, discutido, as pessoas vão tentar entender o sentido dessa palavra justiça, justiça enquanto uma ação individual, justiça enquanto uma ação social, justiça da parte dos indivíduos para com seus semelhantes, justiça para com o Estado ou a polis para com os seus cidadãos e assim por diante. O fato é que a política vai ser tema de pesquisa, de análise de vários autores e para começar esse bate-papo a gente precisa definir, ok, vamos nos organizar politicamente, vamos distribuir o poder, vamos fazer com que as pessoas participem do poder. Mas qual é a fórmula justa para que todos participem, para que todos deliberem, para que todos vivenciem essa experiência? E aí que o conceito de justiça ele é o pontapé inicial de uma discussão sobre o tema da política. Não mudou muito, pessoal. Se vocês observarem ainda hoje, quando você fala a decisão do governo X, a decisão do governo Y, né, a lei, o projeto de lei aprovado aqui, o projeto de lei aprovado lá, foi justa, não foi justa. E aí a gente sempre vai bater palma, louvar uma ação do governante ou a aplicação de uma lei, quando a gente entende que aquilo é justo, mas ao mesmo tempo a gente vai reprimir, vai criticar, vai xingar o político quando a gente entende que aquilo não é justo. E aí o conceito de justiça vai normatizar, vai orientar as nossas ações e reflexões no campo da política. Por isso que, nessa reflexão, definir o conceito de justiça é
extremamente importante. É como se uma discussão no campo da política não avançasse se não conseguíssemos definir isso daí. Só que tem um problema. Não há um conceito de justiça único e válido para todos. Há reflexões, e essas reflexões nos remetem a contextos históricos, a contextos singulares específicos, né, para que a gente possa poder pensar redundante pra cacete mesmo, né, mas que aí nos permite pensar um pouco esse tema da política. Ora, e aqui a gente entra numa temática fundamental. Como é que a gente pode definir o conceito de justiça? Eu gosto de brincar e nessa primeira parte desse podcast é mais para lembrá-los disso, né? De que o conceito de justiça não é único e acabado. Gosto muito de pensar naquele filme Minority Report, porque há uma caracterização em relação a esse conceito de justiça. É um filme de ação que indico para todo mundo assistir. O foco do filme não é esse, mas eu sempre olho para aquela primeira cena, Tom Cruise nos seus tempos áureos, onde ele conseguia, né, envolver não só a mulherada com a sua beleza, seu jeito de galã, mas também com todas as ações, os homens também com toda a ação que ele produzia nos filmes dele. E aí você tem lá uma cena onde ele faz parte de um departamento pré-crime, onde ele acopla uma tecnologia em uns videntes, um trigêmeos, e ele consegue com essa tecnologia prender as pessoas antes de cometerem o ato. Isso produz um efeito extremamente positivo na cidade onde ele mora, no país onde ele mora, e isso vai fazer com que as pessoas então vivam de maneira mais segura. A pergunta é, prender as pessoas antes de cometerem os crimes é justo ou não? E aí, com base nessa discussão, a gente começa apresentando algumas ideias de justiça como referência para a nossa análise. Portanto, fiquem aí ligados que o nosso próximo episódio vai ser exatamente o início do nosso passeio pelos grandes autores da filosofia e da ciência política, a começar pelos gregos, porque tudo começa pelos gregos, não tem outra coisa. Tudo começa lá na Grécia Antiga. Foi na Grécia Antiga que todos os assuntos teóricos, sobre temas teóricos, começam a ser pensado e estruturado de maneira um pouco mais criteriosa, diferente daquelas explicações mitológicas, diferente das explicações do senso comum e diferente de tudo aquilo que se tinha visto na história da humanidade até então. Por isso que vamos aos gregos. Valeu, muito obrigado. Continuamos o nosso bate-papo no próximo episódio. Vamos falar de pelo menos 3 posições aqui que nos interessam no próximo episódio. A posição dos sofistas no diálogo com Sócrates, a posição de Platão e a posição de Aristóteles, beleza? Fiquem ligados e até o próximo episódio. Valeu. Abração para todos!